pessoal, tudo bem? Videoaula sendo gravada com muito carinho aqui sobre processos de eletrização para dar o start na parte de eletrostática. Então, essa área da física que é a eletricidade, ela foi revolucionária historicamente, porque a partir do momento em que a gente conseguiu dominar e entender mais a eletricidade, a gente teve inclusive uma nova fase na Revolução Industrial. Muito da nossa vida hoje a gente só consegue executar em função da existência de energia elétrica, da gente dominar esse tipo de energia. Vide essa aula que eu estou gravando aqui. E tudo começou quando a gente começou a olhar para as cargas ainda paradas, sem a tal da corrente elétrica que a gente fala, mas observando como essas cargas ficavam depositadas em alguns corpos e como que a gente podia fazer para passar algumas cargas para outros corpos. Então, quando a gente fala de processos de eletrização, a gente está falando sobre isso, como é que a gente pode eletrizar, passar cargas elétricas de um corpo para o outro. E aí, um exemplo que eu acho muito fofinho é o exemplo que eu trago aqui na capa da aula, que é essa criança que, enfim, estava, né, todo agasalhadinho aqui, cheio de roupa protegido do frio, né, botina, imagina que se tivesse frio, descendo aqui um escorregador que a gente consegue ver que é de um material mais plástico, e quando ele chega lá na parte de baixo do escorregador, os fios de cabelo estão todos arrepiados. E aí a gente perguntar, né, por que que os cabelos arrepiam, entre aspas, ou eles se levantam, né, quando a gente eletriza, tá? Então, isso vai ter a ver com o processo de eletrização por atrito, vai ter a ver com distribuição de cargas nesses fios. Então, à medida que a gente for avançando aqui, eu vou mostrando isso para vocês, tá? E aí, a primeira vez que a gente viu esse fenômeno, na verdade, da gente conseguir ter os corpos sendo atraídos por outros, foi lá no Tales de Mileto. Então a gente está falando de um negócio super antigo, que ele percebeu que o âmbar, quando ele atritava o âmbar numa pele de animal, depois disso ele funcionava, então como uma pluma, por exemplo, ele funcionava como se fosse uma espécie de ímã, né? Então ele conseguia atrair esses objetos leves na direção dele. E aí a gente fala de eletrização ou electrização, porque isso significa que a gente tem um corpo se comportando como âmbar, porque o âmbar em grego é elétron, tá? Então, foi a primeira vez que se observou isso. Eu fico muito curiosa, assim, tentando imaginar como é que isso foi descoberto, se foi algo de uma serendipidade, assim, foi sem querer, né, que descobriram, do tipo carregar o âmbar, porque o âmbar é uma espécie de resina. Então, pode ser que... E ele é usado também... quem gosta dessa questão de tratamento com cristais e tudo mais, apesar de não ter nada de amparo científico para isso, tem pessoas que trabalham, fazem às vezes joias, bijuterias com âmbar também, é uma resina fóssil, vegetal. Então, de repente, isso, carregando no bolso ou trabalhando, né, polindo, e acabou descobrindo que fazia esse tipo, gerava esse tipo de efeito, né? Fico curiosa aí pensando como é que descobriram esse fenômeno. Mas o fato é que depois se começou a perceber que isso acontecia também com outros corpos, e hoje que a gente já tem todo esse entendimento de que a matéria é composta por átomos e que os átomos são compostos por elétrons que têm cargas negativas e prótons que têm cargas positivas, e também tem os nêutrons lá no núcleo, que daí não tem, né, tem carga nêutron, não tem carga elétrica, na verdade. A gente sabe que quando o corpo está eletrizado, significa que ele está com um desequilíbrio de cargas. E isso é muito importante da gente chamar atenção, assim, não significa que ele só tem cargas de um tipo, porque todos os corpos, sendo compostos por matéria, eles vão ter átomos e os átomos têm, né, prótons e elétrons, então a gente tem cargas dos dois tipos. Mas quando eu carrego um corpo, significa que eu estou deixando uma dessas cargas em excesso. Se eu estou eletrizando positivamente, significa que eu perdi elétrons. Agora, se eu eletrizo negativamente, significa que eu passei elétrons para esse corpo. Por que que só os elétrons? Por que que não dá para dizer que eletrizou positivamente, ele tá com, ele recebeu prótons, por exemplo? Por que que tem que ser perdeu elétrons? Porque os elétrons são as partículas que vão poder passar de um corpo para o outro, porque eles estão na eletrosfera, que é essa parte mais externa do átomo. Então a gente consegue fazer um elétron pular de uma eletrosfera para outra. Se a gente fosse tirar prótons, os prótons estão no núcleo dos átomos. Arrancar partículas de núcleo de átomos é fazer fissão nuclear. A gente não consegue fazer isso esfregando um papel num canudinho. Aliás, eu preciso contar uma coisa, eu estava me organizando para vir gravar esse vídeo
E aí eu fui pentear meu cabelo, né, para estar apresentável e tudo mais. E hoje está um dia particularmente seco, recém passou aí uma frente fria, ela ainda está por aqui. Geralmente massa de ar frio é uma massa de ar mais seca, né, vem da Antártida ali. E aí, enquanto eu estava penteando meu cabelo, eu percebi que eu consegui eletrizar o cabelo. Então, quando a gente penteia o cabelo e o cabelo começa a ficar mais grudado no rosto, ou a gente aproxima a escova de cabelo e o fio de cabelo pula em direção a ela, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, ó, agora deu para ver uma mecha considerável. Isso aqui é eletrização, eu estou esfregando a minha escova no fio e eu estou fazendo algumas cargas elétricas ficarem em desequilíbrio, ou alguns elétrons passando da escova para o cabelo, ou passando do cabelo para a escova, tá? E aí a gente vai ver em seguida qual que é essa sequência, tá? Eu quero abrir essa simulação aqui, porque eu acredito que essa simulação seja muito boa para conseguir demonstrar o que está acontecendo, tá? Então, eu vou colocar ela aqui do ladinho para a gente poder enxergar. Então, o que que ela vai... Deixa eu só tirar o som, porque ela é meio esparrenta. O que que ela mostra pra gente? Ó, num primeiro momento, a gente tem aqui esse blusão de lã. Esse blusão de lã, se a gente for olhar, cada carga positiva tem o seu parzinho negativo. Então, a gente diz que esse blusão de lã, inicialmente, ele está neutro, eletricamente falando, tá? Porque ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. O balão também, a mesma coisa. Agora, quando eu aproximo o balão aqui do blusão e eu começo a passar o balão no blusão, ele começa a roubar alguns elétrons. Então, alguns elétrons que antes estavam lá no blusão passam para o balão. E aí, o excesso de cargas que eu tenho positivas no blusão não é porque ele ganhou prótons, foi porque ele perdeu elétrons. E para onde foram esses elétrons? Foram lá para o balão, tá? O excesso, a carga negativa em excesso que a gente tem no balão é em função dele ter tido essa interação com o blusão de lã. E aí, se eu solto aqui o balão, a gente já vê o primeiro efeito que a gente conhece, né? Aquela frase famosa que os opostos se atraem. Então, se eu tenho cargas negativas de um lado e cargas positivas do outro, vai existir uma força de atração entre elas. Quanto essa força vai ser intensa, vai depender de alguns fatores que daí lá na aula de lei de Coulomb a gente discute, tá? Então, se a gente for ver só as cargas resultantes, ou seja, só a diferença de cargas, parece que o amarelo só tem cargas negativas e parece que o blusão só tem cargas positivas, tá? Porque tem esse excesso em cada um, mas na verdade a gente continua lá com aqueles outros parzinhos, porque o material ele é feito de átomos, né? Então ele é mais completinho, certo? Vamos voltar aqui então. Então, de que maneira a gente vai conseguir fazer essas cargas se desequilibrarem no corpo? Tem três maneiras, tá? Ou por atrito, ou por contato, ou por indução. E aí vai depender dos materiais que a gente está considerando e da forma como eles estão interagindo, a gente vai ter a eletrização por um desses tipos. Então, a mais... Ah, eu esqueci que eu tinha botado essa piadinha aqui. Então, essa piadinha aqui são dois átomos conversando, né? E daí um deles fala, I've lost an electron. Aí o outro pergunta, Are you positive? Tá? Bruns, um barulhinho de bateria aqui, né? Mas é um jeito da gente gravar e eu adoro, acho que piadas são sempre uma maneira muito boa da gente lembrar das informações depois, tá? E aí, só para deixar bem claro, conceituar bem direitinho, tá? Então, as cargas elétricas positivas ou negativas, a gente sabe que elas estão lá no átomo, lembrando, né? As positivas são os prótons, as negativas são os elétrons. Só os elétrons vão passar de um corpo para o outro. E isso foi algo que a gente constatou através de experimentos mesmo, tá? Observando as coisas que acontecem. Quando a gente está falando de cargas opostas, a gente vai falar de uma força de atração. Se a gente está falando de cargas iguais, ou duas positivas ou duas negativas, a gente tem uma força de repulsão. E se os dois corpos estão neutros, a gente não tem uma situação nem de atração nem de repulsão. Vai ser diferente quando a gente tiver um corpo neutro e um corpo carregado, que daí a gente vai falar lá na indução que esse corpo neutro vai parecer se comportar como se estivesse carregado, tá? Então, ó, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Meu Deus, desci a rampa, né, ali nessa sublinhada, mas não tem problema. Como é que eu determino quanto de carga elétrica que o meu corpo vai ter? É o quanto de carga que ele está armazenando, tá? Vai depender da quantidade de elétrons que ele possui em excesso.
E aí, por que isso? Porque como a carga elétrica que existe, né, a partícula que carrega a carga elétrica é o elétron, a gente vai ter uma carga que a gente fala que é quantificada, que é quantizada em função disso. A gente só vai ter quantidades de carga elétrica equivalentes, né, a valores de carga elétrica do elétron. Como é que a gente descobre quanto de carga que tem em um determinado corpo que está carregado? Essa quantidade de carga que ele vai ter vai ser uma combinação do número de elétrons que ele tem em excesso multiplicado pela carga de um elétron, certo? Então, eu vou anotar aqui, então, o Q é a carga elétrica desse corpo, o N é o número de elétrons, e E é a carga que a gente chama de carga fundamental ou carga elementar, que é a carga elétrica de um elétron só, tá? Até agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar tão devagar, né, enquanto eu escrevo essas coisinhas aqui. Então, só para comentar aqui, carga do corpo medida em coulombs. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, em homenagem ao Coulomb, que é o francês que fez a lei de Coulomb, entre outras coisas. Então, é em homenagem a ele, é um C maiúsculo. Número de elétrons, que daí não tem unidade, porque é só a quantidade de elétrons mesmo, e o valor da carga elétrica elementar que está aqui em cima, tá? Que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, é assim que a gente calcula a quantidade de cargas que tem em algum corpo. Então, aqui no exemplo, como é que a gente faria, né? Se a gente sabe que a carga elétrica do corpo é 100 coulombs, e a gente sabe que a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19, a gente consegue calcular, estimar quantos elétrons existem se a gente usa essa equaçãozinha aqui. Então, a carga total do corpo é 100, o número de elétrons a gente quer descobrir, e a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19. E aí, para deixar esse n sozinho, todo esse número aqui vai passar dividindo. Então, ficaria 100 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse aqui vai ser o número de elétrons que a gente vai ter. 100 dividido por 1,6 dá 62,5. Então, isso aqui fica 62,5. E aí, o que que a gente vai lembrar? Que quando a gente tem o expoente na parte de baixo, esse sinal de divisão representa uma subtração. E aqui em cima é como se eu não tivesse nada, tá? Então, vai ficar 0 menos 19. Então, vai ficar 10 na 19 elétrons. Vou botar assim para ser o símbolo de elétrons. Não está na notação científica. Então, se a gente quiser deixar em notação científica, a gente escreve 6,25 vezes 10 na 20 elétrons. Aí sim a gente fica com a resposta no formato mais elegante aí que existe para ela, certo? Então é assim que a gente calcula a quantidade de carga que tem dentro de um corpo. A gente multiplica o número de elétrons pela carga elétrica elementar. E aí aqui eu quero dar um exemplo muito prático, tá? Para a gente conseguir associar algumas coisas assim. Quantização, e isso é o que vai dar origem à palavra, ao termo lá da física quântica também, tem a ver com a gente não poder ter valores aleatórios de certas grandezas. Então, eu não posso ter um valor aleatório de carga elétrica num corpo. Por que eu não posso ter um valor qualquer? Porque a minha carga elétrica vai estar sempre associada ao valor da carga de um número X de elétrons. Eu não consigo botar um elétron e meio em algum corpo. Eu não consigo quebrar um elétron e pegar só metade da carga de um elétron. Então, é o equivalente a, por exemplo, vamos supor aí que eu fiz uma compra e essa compra foi 97 centavos, tá? E eu quero pagar essa compra em dinheiro. Eu não consigo juntar moedas para pagar em dinheiro vivo, né? Quer dizer, não Pix. Pix não vale aqui. Eu não consigo dar 97 centavos para uma pessoa em dinheiro, porque não existem moedas que me façam chegar nesse valor. Ou eu faço 95 centavos, porque daí existem moedas de 10, 25, 5 centavos. Eu consigo, né, formar 50, eu consigo formar 95 centavos, mas eu não consigo 97. Eu só consigo 95 e o próximo número que eu consigo fechar de dinheiro com as minhas moedas é R$ 1.
97 centavos em moeda, em dinheiro vivo, não é uma quantia que existe, tá? Então, é nesse sentido. É claro que as lojas podem cobrar este valor, mas a gente não vai conseguir pagar por ele, não com dinheiro físico, daí só por, enfim, transações com dinheiro virtual mesmo, né? Tá ali por Pix ou por cartões. O dinheiro vivo não tem como, tá? Então, esse é o paralelo aí que a gente pode fazer, tá? Um coulomb é uma carga que é aquela quantidadezinha pequena ali de elétrons, tá? 6,2 vezes 10 na 18 elétrons, que é o que está passando numa lâmpada de 100 watts em 1 segundo, aproximadamente. Quando a gente está falando de eletrostática, principalmente, a gente está falando de cargas que são muito menores do que um coulomb, tá? A quantidade de um coulomb é uma quantidade de carga consideravelmente alta. Então, é muito comum a gente ou trabalhar com microcoulomb ou trabalhar com... Desculpa, esse aqui é um milicoulomb, ou trabalhar com microcoulomb. Microcoulomb é o mais comum de todos mesmo, tá? E aí eu botei essa tabela aqui, porque aqui a gente tem os símbolos que a gente usa, e a gente vai se acostumando com a ideia de que esses símbolos, na verdade, eles significam números. Então, são números embutidos. Esse aqui do K, do quilo, a gente está acostumado, quilograma, quilômetro, e o Instagram facilita a nossa vida também, né? Porque se eu tenho 1K seguidores, significa que eu tenho 1000, 10 na 3 seguidores. Tá? Então, sempre que tiver uma grandeza com um K na frente, eu sei que significa 1000 daquela grandeza, né? 2K, 2000 daquela grandeza. E aqui, então, está o micro. Então, o micro, ele é muito usado agora nessa parte de eletrostático. O microcoulomb vai aparecer bastante lá na lei de Coulomb também, quando a gente for botar essas coisas em números. O mega dos megabytes, dos gigabytes, dos terabytes, tá? Então, essas grandezas aí que fazem parte do nosso cotidiano, certo? Então, o primeiro tipo de eletrização que a gente tem é a eletrização por atrito, que é aquela que a gente viu naquela simulação do balão com o blusãozinho de lã. Quando eu esfrego um corpo no outro, quando eu atrito dois corpos, ou quando eu tenho um atrito com o ar também, porque o ar não deixa de ser uma matéria onde eu posso atritar, a gente vai fazer essas eletrosferas interagirem muito, a gente vai aproximar essas eletrosferas desses materiais, e aí vai acontecer uma troca de elétrons entre as eletrosferas. E aí, como um dos corpos vai ceder elétron e o outro vai só receber esse elétron, no final dessa interação, eles vão acabar com cargas elétricas diferentes, tá? Então, o que que aconteceu aqui com o vidro? O vidro e a lã no início estavam neutros, e aí, quando a gente atrita, alguns elétrons do vidro estão passando para a lã, de maneira que depois, no final desse fenômeno, o vidro ficou carregado positivamente e a lã ficou carregada negativamente. Tá? Isso aqui vai acontecer de maneira muito mais eficiente em materiais que a gente fala que são isolantes elétricos, tá? Em seguida, eu já vou dar a diferença aí entre isolantes e condutores elétricos. Mas, se for lembrar lá das aulas de termologia, é a mesma lógica de um isolante e de um condutor térmico. Vai facilitar a passagem de cargas elétricas, aqui no caso dos elétricos, né? Ou não, ou vai dificultar. Então, é mais efetivo eu fazer a eletrização por atrito em materiais isolantes, porque no momento em que eu estiver esfregando esses dois materiais aqui, eles não vão, essas cargas não vão se distribuir para todos eles, elas vão ficar concentradas na região onde o atrito aconteceu. Então, não vai ter risco delas se distribuir e eventualmente passar para a minha mão e acabar saindo do corpo e a gente nem conseguir eletrizar, tá? Então, a eletrização por atrito é assim que acontece, que a gente já tinha visto ali na simulação, tá? E aí, fazendo aqui a diferenciação bem marcadinha de condutores e isolantes. Então, está escrito ali, né? Eletrização por atrito envolve materiais isolantes, e o isolante elétrico, ele não vai permitir tanto a passagem de carga elétrica através deles. Esse não permitindo, é não permitindo facilmente, tá? Porque existem situações em que a gente está com uma quantidade de carga tão grande que estes materiais que são naturalmente, né, em condições normais, isolantes, deixam de ser isolantes e essas cargas elétricas conseguem passar por eles. Porque se vocês forem ver, o ar é um exemplo de isolante elétrico, tá? Mas nós sabemos que raios acontecem, né? Então, durante uma tempestade,
como a gente tem uma quantidade de cargas muito elevada acumulada, a gente consegue romper essa rigidez dielétrica que a gente fala, né? Que é esse potencial isolante que esse material tem, e ele passa a agir como se fosse um condutor, tá? Então, um isolante elétrico, a gente também pode chamar de dielétrico. Um dielétrico, ele é um isolante, tá? E aí nós temos outros, então a borracha, o plástico, o silicone, são esses revestimentos aqui desses fios de maneira geral, são revestimentos que a gente faz com isolantes, justamente para a gente não ter um contato entre fios no momento em que a gente não quer, para que esses contatos aconteçam só nos pontos em que são necessários no circuito, tá? Isso aqui, fios, a gente já estaria falando daí de cargas em movimento, mas esse conceito de condutores isolantes se aplica aqui também. E aí, um condutor, ele vai ter uma baixa resistência elétrica, ou seja, ele vai deixar esses elétrons passarem com facilidade, e de maneira geral, são os metais que são bons condutores, e estes aqui são excelentes condutores. Não à toa que nós fazemos os nossos fios com cobre. O cobre é um metal que ele não é tão caro quanto o ouro ou a platina, por exemplo, mas ele entrega uma boa condutividade elétrica. Então, por isso que a gente acaba optando pelo cobre. Tá? Ele também é um fio, ele é um tipo de metal que se presta bem para fazer fios, então a gente consegue, acaba utilizando muito desse metal para isso, ok? E aí o que vai definir entre aqueles isolantes quem é que vai acabar recebendo elétrons ou quem vai doar elétrons é determinado, é ordenado por essa série triboelétrica, tá? O que é a série triboelétrica? Ela vai dizer, isso aqui vai depender da estrutura atômica aí de cada material, mas ela vai dizer quais materiais têm a tendência maior de receber os seus elétrons ou de doar os seus elétrons, tá? Então, quanto mais para o final aqui da tabela, mais a tendência de se eletrizar negativamente, ou seja, mais tendência de receber elétrons. E aqui, quanto mais para cima da tabela, significa que maior é a tendência de perder elétrons, tá? Então, este aqui vai passar elétrons para o outro corpo. Então, se a gente for pensar ali no meu exemplo, de eu escovando meu cabelo aqui, cabelo humano estaria aqui, e a minha escova de cabelo, as cerdas dela são provavelmente feitas de polipropileno, tá? Então, a escova de cabelo ficou carregada negativamente e o meu cabelo ficou carregado positivamente, tá? E aí acaba que existe aquela atração, porque os opostos vão se atrair, né? Ficou carga positiva, carga negativa ali na escova. E pensando lá, falei do meu cabelo, lembrei do cabelo lá da capa de abertura da nossa aula, né? Por que que os meus cabelos, logo depois que eu penteei, eles também ficam afastados entre si? Porque como todos eles vão ficar com essa carga, todos esses foram atritados, vão ficar com esse excesso de cargas positivas, os iguais se repelem, né? Então esses fios de cabelo vão acabar se afastando uns dos outros, e em função disso, em função deles estarem carregados. Que é o que aconteceu com aquele menino lá no escorregador, né? Então, é daí que vem aquela ideia da eletricidade estática que a gente fala também, tá? Que é quando a gente tem muitas cargas acumuladas no corpo e a gente vai eventualmente jogar esse acúmulo de cargas para fora, tá? Através de um outro método ali que eu já vou falar qual é. E aí isso acontece, botei ali o GIF do Mike Wazowski, né? Dele correndo na esteira, então a gente tem atrito dos pés com a esteira, a gente tem o atrito da própria esteira com ela mesma, né? Tipo, a esteira no sentido de lona atritando com aquele eixo que está fazendo ela girar. A gente tem atrito da gente com a gente mesmo, da roupa atritando em diferentes partes. Então, é muito comum a gente acabar encostando em alguma parte metálica, que é uma boa condutora elétrica, e acabar sentindo a sensação de choque, tá? Então, aqui eu vivi muito isso quando a gente desce do carro e depois de passar por uma viagem mais longa ou de estar andando num tempo mais seco, essa lataria do carro ela vai atritando com o ar e ela fica isolada do pavimento em função dos pneus ali que são de borracha. Então essas cargas ficam acumuladas no carro e quando a gente vai descer do carro, a gente encosta e no encostar, essas cargas vão passar para nós, né? E aqui é o caso do cabelo arrepiado que a gente estava falando, né? Então, cada fio fica com uma carga igual à dos outros e eles acabam se repelindo em função disso, tá?
Se eu tenho muita carga sendo passada no momento em que eu encosto no corpo, que eu vou descarregar esse excesso de cargas que ficou ali em função do atrito, a gente pode ter algumas faíscas, porque daí é muita energia mesmo e a gente vai conseguir enxergar essa energia na forma de luz, tá? E daí por isso que a gente vê faísca. E aí existem alguns caminhões, inclusive antigamente, hoje em dia já se tem tecnologias melhores para evitar isso, mas que andavam com correntes arrastando no chão, especialmente se eram caminhões que carregavam combustível, porque imagina o risco de acidente de um caminhão na estrada, dirigindo por quilômetros, aquela caçamba e todo aquele tanque de armazenamento de combustível atritando com o ar, o caminhão carregando. Se em algum momento ocorre uma faísca perto de um tanque de litros e litros de combustível, a chance de explosão de acidente era gigantesca, né? Então, essa corrente, que é uma boa condutora, era uma maneira de ir fazendo esse excesso de cargas passarem para o chão e não ficar tudo acumulado ali. Tá? Então, a gente já falou um pouquinho agora, no momento que a gente falou sobre toque, sobre estar encostando no chão, a gente já falou um pouco que existe também essa outra maneira das cargas passarem de um corpo para outro. Eu não preciso fazer isso só esfregando um corpo no outro, mas eu posso ter uma eletrização por contato, por um toque. Então, atrito seria isso aqui. Toque é mais tipo isso aqui só encostar, tá? E aí, os dois envolvem algum tipo de contato, mas o atrito, eu preciso realmente forçar esse contato mais intensamente entre as eletrosferas, e aí eu vou conseguir fazer isso com mais eficiência lá nos isolantes, porque essas cargas vão ficar armazenadas ali. Agora, por contato, se eu quero que as cargas passem de um corpo para o outro só encostando, é muito mais fácil disso acontecer se eu estiver falando de corpos que são bons condutores. Porque daí, simplesmente por criar um toque, uma pontezinha, já vai existir espaço para aquelas cargas passarem ali para aquele outro corpo, tá? Então, de maneira geral, é principalmente em condutores que a gente vai ter essa eletrização por contato, tá? E aí, quando a gente encosta em alguém, por exemplo, ou alguma coisa que está eletrizada e a gente sente aquele choquezinho, vem até a faísquinha, dependendo, a gente está recebendo essas cargas através do toque, do contato, tá? Só que para eu conseguir eletrizar um corpo, se o corpo estava neutro e eu quero desequilibrar as cargas dele, eu quero eletrizar ele, pelo menos um dos corpos tem que estar já desequilibrado. Senão, se dois corpos neutros se encostarem, nada acontece, porque os dois já estão em equilíbrio, não vai existir troca de carga, tá? Então, eu preciso que um deles já esteja carregado, só que, no fim das contas, o que vai acontecer? Depois que eles tiverem interagido, os corpos vão ficar com cargas do mesmo sinal. Então, aqui o corpo B estava neutro, depois que ele encosta no corpo A, que tinha um excesso de cargas negativas, os dois acabaram negativos no final. Isso é diferente lá do atrito. No atrito, cada corpo ficava com uma carga diferente. Aqui, os dois vão ficar com a mesma carga elétrica, certo? Mesmo sinal em função dessa busca de equilíbrio. Mesma coisa, ó, se eu estiver falando de um corpo que estava positivamente carregado antes, aproximado de um neutro, esse neutro vai acabar ficando positivamente carregado no final. Não porque ele recebeu cargas positivas, mas porque ele passou parte dos seus elétrons para lá, para tentar equilibrar aquele que estava positivo, e aí acabou ficando com desequilíbrio de cargas também, tá? Os dois positivos. Mas notem o seguinte, ó, quando eu estou falando de corpos que não são iguais, que não têm o mesmo tamanho, essas cargas não vão ser distribuídas na mesma quantidade. Então, eu não vou ficar com o mesmo número de cargas em excesso aqui e aqui. Esse corpo aqui, que é menor, que tem uma geometria menor, ele também é composto por menos átomos. Então, ele vai ter menos espaço para armazenar esses elétrons em excesso do que aquele outro que é maiorzão. Agora, se a gente estiver falando de corpos que são idênticos, corpos iguais, aí sim essa distribuição das cargas vai ser igual, tá? Então, a única maneira de eu distribuir aquela carga total pela metade é se eu estou falando de corpos que são iguais. E tem muitas questões de eletrização por contato que falam disso, tá? Que vão considerar corpos idênticos ou corpos iguais. Então, nos corpos iguais, a quantidade de cargas vai ficar igual também, que é o que aparece aqui em cima no GIF, né?
A nova carga do B é metade da carga inicial do A, assim como esse aqui também é metade da carga inicial do A. Tá? Então, a gente pega a carga total e divide por 2. Ok? Já a eletrização por indução, ela vai ser o processo mais complexo, assim, que a gente tem, dos processos de eletrização, mas ela é uma das mais interessantes também, porque a gente consegue eletrizar corpos sem encostar neles. Então, tanto na parte de atrito quanto na parte de contato, precisava existir um toque real, né? Precisava ter algum tipo de contato mais intenso ou menos intenso entre os corpos. Pela indução, não. Quando a gente induz alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa se deslocar ou se posicionar, sem necessariamente estar dizendo claramente para a pessoa fazer algo, alguma ação, né, efetiva. A gente só induz, a gente só dá a ideia, digamos assim, tá? Então, esse tipo de eletrização é sem o contato entre os corpos. Então, os corpos não se encostam, tá? E para a gente conseguir entender a eletrização por indução, a gente tem que lembrar daquele exemplinho ali do início, que era aquela simulação do blusão de lã e do balão. Antes da gente atritar o balão no blusão de lã, a gente viu, já existiam cargas, tanto no balão quanto no blusão de lã. A única coisa é que elas estavam em equilíbrio, a quantidade de cargas positivas e negativas estava igual, tá? Que é o que está mostrando aqui na imagem A. Então, na imagem A, a gente tem um corpo neutro, porque se a gente for contar aí a quantidade de elétrons e de prótons, de cargas positivas e negativas, a gente vai ter o mesmo número. Mas aí o que a gente acaba fazendo aqui no item B? Quando a gente aproxima um corpo que está negativamente carregado, o que vai acontecer com as cargas que estão lá dentro desse corpo neutro? Elas vão começar a se reorganizar. Por quê? Porque as cargas negativas vão gerar uma força de atração sobre as cargas positivas e uma força de repulsão em cima das cargas negativas. Tá? Então, a gente vai induzir essas cargas a se separarem. Nota que não está encostando, eu estou só aproximando e essas cargas vão acabar se separando. A gente diz que essa separação é uma polarização. Então, aqui nessa parte, a gente está vendo uma polarização de cargas. Está cada uma ficando por um lado, tá? E aí eu vou voltar lá naquela simulação, porque eu quero mostrar para vocês que isso acontece com a parede. Então, a gente não tinha olhado para essa parede, né, antes, quando a gente estava vendo aqui a parte do balão e do blusão de lã. Mas olha o que acontece, ó, se eu aproximar o balão lá da parede, presta atenção no que começa a acontecer com as cargas negativas da parede, as carguinhas azuis. Tá vendo que elas vão se deslocando lá para longe? Ó, as que estavam na borda aqui começaram a se deslocar para mais longe. Se eu deixar isso aqui mais carregado, eu vou aumentar ainda mais essa força que o balão vai fazer, ó. E eu consigo mesmo já mais de longe, o balão escapou da minha mão. Mesmo mais de longe eu consigo já fazer, nossa, chegou a repelir como se fosse lá para o canto, né? Vocês estão percebendo que quem se movimenta são só as cargas negativas, né? Então, na verdade, as negativas vão conseguir se afastar, as positivas estão ali, a gente está falando de um material que é sólido, né? E a gente está falando do núcleo, as cargas positivas estão no núcleo dos átomos, então elas vão ficar por ali, mas vai existir essa polarização. A gente tem esse distanciamento, as cargas positivas de um lado, as negativas do outro, tá? Repelindo os iguais, atraindo os opostos. Beleza? Vamos continuar aqui então. Se eu conseguir colocar um caminho, criar um caminho para que essas cargas negativas fujam ainda para mais longe dessas aqui, elas vão aproveitar. Se a gente oferece uma saída, elas vão querer essa saída. Então, esse fio aqui que a gente coloca, que tem essa representação, ele é um fio de aterramento, é o chamado fio terra. Tá? Então, o fio terra, o que ele faz? Ele é um fio condutor que vai fazer uma conexão com alguma outra coisa. A gente fala fio terra porque, geralmente, quando a gente faz aterramentos, a gente está conectando no solo do planeta mesmo, do planeta Terra, porque a Terra tem essa característica aí de conseguir doar e receber elétrons infinitamente, tá? Então,
o que que vai se entender, né? No momento em que isso aqui for conectado no solo, ou pode ser o nosso dedo, inclusive, a gente encostar ali naquela esfera, porque o nosso corpo também é um bom condutor de cargas, o que que vai acontecer? Esse contato com esse outro local vai permitir que os elétrons que estavam aqui desçam, passem para a Terra e consigam se deslocar para o mais longe possível daquele corpo que estava se aproximando aqui, tá? Então, isso está escrito aqui para nós, ó, o excesso de cargas de um lado vai ser compensado pela Terra, deixando o corpo final carregado. Para isso acontecer, o que que eu tenho que fazer? Antes de eu retirar esse corpo carregado aqui, eu preciso desfazer essa conexão. Porque se eu tivesse mantido a conexão com a Terra aqui e eu começasse a afastar esse corpo carregado, os elétrons iam ver, opa, é seguro, e acabariam voltando para cá e eu não conseguiria carregar esse corpo. Então, antes da gente fazer esse afastamento do corpo que induziu essa polarização lá em cima, eu preciso cortar, e agora, socorro, eu vou tentar desenhar uma tesoura aqui, tesourinha, tá? Eu preciso cortar esse fio terra e aí sim depois eu afasto esse corpo que estava fazendo a indução e aí olha qual é o efeito final que eu tenho. Eu vou ter um corpo, o corpo que era neutro antes, agora ele vai estar carregado, eletricamente carregado, certo? Então é assim que é o processo que a gente faz por indução. E aí, aqui embaixo está escrito, né, que os raios existem por causa da indução, porque se a gente for pensar lá nas nossas nuvens, essas nuvens elas vão atritando entre si lá em cima, tá? Aqui está a superfície da Terra, e depois que elas vão atritando entre si, ou vão atritando com o próprio ar, elas vão ficando com, vamos supor aqui, um excesso de cargas positivas. E aí, por mais que as nuvens estejam a uma certa distância da superfície da Terra, elas estão com uma quantidade de carga considerável. Então, elas começam a induzir as cargas na superfície da Terra também. Então, a gente começa a ter uma polarização das cargas aqui. E aí, quando essa indução, essa polarização de cargas vai numa quantidade muito elevada, acontece aquilo que a gente já tinha comentado, o ar passa a se comportar como se ele fosse um condutor de eletricidade, e aí a gente tem o raio acontecendo aqui. Então, essas cargas conseguem sair das nuvens, passam pelo ar, acham um caminho pelo ar e chegam até o chão. Tá? Então, a Terra vai receber ou doar essas cargas. Então, os raios podem ser tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Depende da direção em que os elétrons vão estar se movimentando. Certo? E aí, para a gente encerrar aqui, eu trouxe para vocês algumas informações sobre os eletroscópios. Então, os eletroscópios são instrumentos que a gente usa, que a gente consegue conferir se os corpos que a gente está lidando, aproximando, estão eletrizados ou não, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse pensar nesse eletroscópio aqui do pêndulo, é como se isso aqui fosse o meu fio de cabelo e isso aqui fosse a escova de cabelo, né? Lá mais do início do vídeo. No caso aqui, seria antes mesmo desse bastão eletrizado encostar ou fazer qualquer tipo de interação na esfera, a gente consegue perceber que o bastão está eletrizado por quê? Porque essa esfera estava neutra, ó, mesmo número de cargas negativas e positivas, mas quando eu aproximei o bastão que estava carregado, essa esfera se movimentou. O local natural dela seria aqui, né? Paradinho. Mas ela acabou se movimentando porque essas cargas positivas desse bastão polarizam essas aqui, e esta aqui acaba ficando, em função delas ficarem mais próximas, o efeito de atração vai ser maior do que o efeito de repulsão daquelas positivas que ficaram do outro lado, tá? E esse eletroscópio de folhas eu acho muito interessante também. Então, num primeiro momento, ele é neutro, que é quando ele está mostrando aqui com as cargas positivas e negativas lá embaixo, tá? E aí, quando a gente aproxima um corpo negativo, a gente vai ter a polarização. As cargas positivas mais próximas possível e as cargas negativas mais longe possível, que seria lá embaixo nas linguetinhas. E aí, isso aqui são duas hastes de metal, essas linguetinhas vão abrir, porque elas vão estar se repelindo, que nem os fios de cabelo, né? Repelindo um ao outro.
Agora, quando eu coloco o meu dedo aqui no lado, eu permito que esses elétrons consigam ir para mais longe ainda desse bastão. Então, não vai nem mais ficar no eletroscópio, vai subir lá daquelas folhinhas e vai passar para o dedo da pessoa. Então, a pessoa que estava fazendo um aterramento. E notem que a pessoa tira o dedo de perto para depois aquele bastão eletrizado se afastar. E aí, quando o bastão eletrizado se afasta, o eletroscópio acaba ficando carregado positivamente, essas cargas se redistribuem, elas não ficam mais polarizadas. E aí, como lá embaixo vai ficar com redistribuição de carga também, as linguetas voltam a se abrir, tá? Então, a nossa aula de laboratório falou sobre esses dois tipos de eletroscópios aqui, tá? Esse aqui é ainda um mais sofisticado, que é uma espécie de antena que a gente tem, então, com a variação dessas cargas aqui perto, muda o tipo de sinal que a antena está captando, porque antenas captam sinais eletromagnéticos, a gente vai falar sobre isso mais para frente, e isso consegue gerar um som aqui, então ele avisa, né, tem um sinal sonoro de que esse corpo aqui estaria carregado. Certo? Gente, espero muito que essa aula tenha ajudado vocês, tenha esclarecido algumas coisas. Se não, se vocês ainda têm alguma outra dúvida ou querem só fazer algum adendo, pensar em alguma coisa, me mandem ali nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, bons estudos para vocês.